Você já viu algo paranormal? Algo realmente que você tem aquela certeza plena de que foi alguma coisa, alguma manifestação, né? Seja um barulho, seja uma imagem, né? Seja alguma voz, alguma coisa que você escutou. Mas aí a pergunta que eu deixei aqui no vídeo é essa: você já viu algo assim, mas de verdade, cara? Sem você querer realmente acreditar naquilo? Porque eu vou contar um pouco, né, dessa minha trajetória, tá? Eu tenho mais de 30 anos aí. E eu tive muitas pessoas, né, nessa vida, assim, nessa passagem, que afirmavam que viam isso. Tinha umas que até se consideravam sensitivas, que tudo pra ela era alguma manifestação paranormal, entendeu? Aí isso vai gerando o que? Gera descrédito, porque você vê que a pessoa interpretava qualquer tipo de coisa como se fosse, né, uma manifestação de alguma coisa, de alguma energia, enfim, desse tipo de coisa. E também, nesse longo do tempo, né, o que a gente percebe assim, né, por muitos casos, e eu percebi isso também nessas pessoas em volta, foi que traumas, às vezes perder um parente, né, e tem estudos sobre isso, né, eu até deixei alguns tópicos pra gente conversar sobre também, que fala dessa parte, né, dessa parte de a pessoa perdeu alguém e ela começa a enxergar essa pessoa em qualquer parte. Ela desenvolve essa coisa de, eu senti o cheiro que a pessoa passou por mim agora, eu ouvi a voz dela em algum lugar, ela que mexeu no espelho, e atrelado a esse ponto do luto, né, que não é uma manifestação real paranormal, tá? É mais sim uma forma da mente lidar com aquilo que aconteceu, com aquilo que ela perdeu. Então muitas vezes é isso. E tem outro lado que são pessoas que têm um tipo de carência, né? Carência explicativa, de tentar explicar o mundo de alguma forma, que tudo para ela se torna algum tipo de energia, algum tipo de manifestação. Eu não tô aqui para, né, desacreditar nada disso ou para dizer que não existe ou que existe. A questão não é isso. A minha ideia é mais daquela, é, eu não acredito, mas que existe, existe. É mais ou menos essa ideia. Eu nunca vi nenhum tipo de manifestação, não que eu queira ver também, né? Porém, eu sempre tentei ver as coisas pelo que elas são. Para muitas pessoas que dizem ver e que viram ou que, né, vivem a vida dessa forma, elas com certeza olham para uma pessoa que diz assim que não viu, igual eu estou falando aqui para vocês, nenhum tipo de manifestação, e já pode até me julgar já como uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem essa habilidade e que se considera às vezes até superior a outra que não tem, porque ela tem algum poder, ela se sente especial por ter esse poder. E tipo, não é essa a questão, tá? Você desconsiderar o outro. Eu não tô desconsiderando quem vê, tá? Quem não vê, quem disse que viu ou que possa ter visto. Você percebe? Que possa. Eu não tô aqui falando você não viu ou não existe, tá? Eu só tô dizendo que eu não vi nenhum tipo de manifestação em todos esses anos, né? São até que bastante, posso não ser velho e tal, mas muitos anos. E parentes também, por exemplo, meu pai que já passou de 70 anos também nunca viu nenhum tipo de manifestação de nenhum tipo. E eu conheci pessoas já próximas da minha idade, já que viu de tudo, já disse que viu de tudo, mas eu estive com essa pessoa em muitos momentos e aconteceram fatos estando junto dela, que ela lá viu não sei o que, e eu vi a mesma coisa, olhei na mesma direção, digamos, e eu não vi, tá? Até eu teve uma experiência que foi com familiares meus, né, que estavam brincando, ele aparecia na parede e se mostrava na parede assim, sem o outro perceber e sem a gente perceber, né, brincando, tipo de se esconder. E essa pessoa jurou pra mim que era um fantasma que ela viu. E eu trouxe a pessoa, não era ela que estava escondida atrás da parede. Mas ela queria tanto acreditar naquilo que até hoje ela fala que ela viu um fantasma que ela não viu a pessoa que estava ali mesmo trazendo, entendeu? Então, aquela máxima de eu quero acreditar demais vai fazer você acreditar em tudo. Então, é difícil eu achar uma pessoa que diz assim, eu vi alguma coisa paranormal, depois eu nunca mais vi. Eu percebo que eu vi várias vezes, eu vi todo dia, eu ainda continuo vendo. A pessoa vai alimentando isso, tá? Eu acreditaria muito mais se fosse uma pessoa que falasse, eu vi uma vez e eu não vi mais. E eu acho que talvez eu não veja nunca mais. Porque aí realmente você vê que é um fato isolado, né? A pessoa não construiu a vida dela, a base da vida dela, em ser essa pessoa que vê coisas paranormais, entende? Então, esse ponto, ele é muito importante. Alguns padrões, né, que eu tava aqui refletindo também, né, sobre isso, sobre
como que o nosso cérebro ele cria padrões, né? O tempo todo, tá? Ele odeia o desconhecido. O cérebro ele odeia o desconhecido. Quando não tem informação sobre alguma coisa, por exemplo, eu não posso explicar, geralmente essas lacunas a gente preenche, né? Com algum tipo de até coisa mística, alguma coisa que não tem no mundo físico para você tentar justificar aquilo, para você poder lidar com isso, né? Então, se for um ambiente também muito pesado, um ambiente escuro, um ambiente que aconteceu coisas terríveis, principalmente, a chance disso acontecer, de você preencher isso de alguma forma com outras explicações é muito grande, tá? Então, nesse vídeo, eu não tô aqui, como eu disse, para desacreditar disso. Eu queria que vocês se manifestassem de verdade aqui nos comentários, mas dessa forma, pessoas realmente sinceras, pessoas até que não acreditam, e que tiveram, tem pessoas que não acreditam, mas tiveram alguma coisa, viram alguma coisa. Contem um relato de vocês, sabe? Seria muito interessante, tá? Porque pessoas que não são desse dom, né? Digamos assim, dessa habilidade, ou seja, o que for isso, que presenciaram algum fato, né? Realmente, fato, eu falo, meus caros, que alguma coisa realmente que aconteceu, que eu vi a manifestação em si. Eu não achei, eu não ouvi uma voz, eu falo, você viu alguma coisa real e se possível com mais pessoas, você viu, você poderia descrever para nós aqui nos comentários, né? Pode ser até que eu comente em algum outro ponto, mas que realmente houve esse acontecimento, tá? É esse ponto que eu queria chegar, porque os relatos sempre são muito abstratos, tá? De tudo isso que eu vi, de todas as pessoas, a maioria, né, que eu vi assim, são coisas abstratas, tirando relatos e estudos de coisas comprovadas, filmadas, né, como a gente tem aí muito pela história, né, pela internet também a gente encontra vários vídeos e filmes, mas eu queria falar desse ponto. Há também alguns conceitos interessantes que explicam também esse tipo de coisa. Vocês já ouviram falar da pareidolia, tá? Um nome bem esquisito mesmo, que é você ver rosto, vultos, figuras, coisas aleatórias, rostos nas nuvens, sombras que parecem pessoas, vozes, igual a gente falou, ruídos, né, sons que lembram alguma coisa, lembram alguém, cheiros, né, todo esse tipo de coisa. Tendo dentro desse conceito também a gente tem a apofenia. A apofenia, que é o que? Conectar acontecimentos aleatórios como se tivesse significado oculto. Então, uma coisa que acontece aleatoriamente, uma coincidência, você já vê como algo paranormal, como uma habilidade especial. Eu vou contar um relato para vocês. Isso aí aconteceu comigo, mas eu vejo como total aleatoriedade. Eu tinha discutido sobre um tema. Cara, olha só, é uma coisa tão específica que realmente não parece até aleatório, né? Eu tinha falado sobre um negócio chamado... eu não sei nem porquê na época, tá? Eu tinha conversado isso com meu pai, falando sobre o chorume, sabe chorume? Que é aquele líquido, né? Aquele gás, né? Que cria ali no lixo, né? Tava comentando sobre isso, caramba, como isso contamina o solo. Eu não sei porque eu falei isso com meu pai, tava conversando com ele. E aí, beleza. Meus caros, eu tava lendo livros... nessa época, né, lendo bastante livros. Aí eu peguei um próximo livro que eu ia começar a ler ali, e eu abri esse livro, tipo, em qualquer página, assim, só pra, sabe, ver. Era um livro aleatório, um livro de histórias, não era um livro sobre o tema em si. E na página isso no mesmo dia, tá? Eu lembro que eu fiquei até espantado, assim, eu falei, caramba, como que isso pode ter acontecido, né? Eu abri a página do livro. Quando eu fui ler o texto, a parte do texto, no meio do livro, era um tema falando sobre chorume, cara. Sobre a mesma coisa que eu tinha conversado algumas horas antes. Eu fui abrir um livro aleatório que eu tava lendo uma semana inteira. E aí eu falei, caramba, mano, o que foi isso, né? Foi alguma habilidade Jedi, né? Aí, tipo, depois, não, pô, a gente pensa... Pode ser simplesmente uma mera coincidência. Mas tem um monte de gente que vai dar um monte de explicação pra isso, tá? Mas só aconteceu isso uma vez. E é interessante, né? Pode ser que tenha alguma explicação, porém não vou atrelar minha vida a isso, achar que eu sou diferenciado ou achar que aconteceu um fenômeno ali, enfim, entendeu? Pode ter sido também, é isso que eu gostaria que as pessoas tivessem humildade. Muita gente que quer ver essas coisas não tem, cara. Os caras ficam até revoltados se você questionar, mas também ter a possibilidade de ter sido uma coincidência, tá? Existia essa possibilidade, mas não, pra eles não existe, não pode, tem que ser. E é isso que eu gostaria de que a gente conversasse aqui. A gente ter essa humildade de também reconhecer
que pode não ser e tá tudo bem, cara. A vida vai seguir da mesma forma, entendeu? O final de todo mundo vai ser igual. De qualquer forma, o nosso relógio tá contando. Então eu gostaria dessa humildade, sabe? De se você tiver um relato, vai ser muito legal, porque, como eu falei, eu respeito muito isso. Eu acho interessante quando a pessoa conta ali a coisa a séria, né? Com o coração. Sempre tive muita atenção, até mesmo no meu trabalho. Pessoas que me contavam experiências que elas passaram, de ver entidades, de ver coisas, de até mesmo ligadas a religiões ou crenças, ou até fora disso. Eu sempre tive muito respeito e muito interesse. Sempre tratei as pessoas muito bem, assim, quando eu via isso. Mas eu não engolia também, cara. O que eu quero dizer, assim, eu acreditava nela no sentido de respeito. Tipo, cara, pode ser mesmo que ele viu alguma coisa. Eu não sei, não tenho como saber. Mas eu não vou, e pronto, e vai acontecer comigo, entendeu? É esse ponto que eu gostaria de chegar. Como eu tinha falado também sobre alguns tópicos que eu deixei, né, que eu tava pensando e fui anotando aqui, é a questão da carência emocional, né? Então, essas experiências, às vezes ela tenta buscar um significado para você, para sua vida. Tem pessoas que querem ver, né, essas coisas, elas alimentam isso, de que elas têm essas habilidades, talvez por falta de ter alguma coisa especial nela. Ela sente que ela não tem nada para oferecer, poxa, eu sou uma pessoa que não tenho muita coisa, mas pelo menos eu tenho esse dom, entendeu? Como uma forma de tentar é, trazer algum valor para si mesmo, né? Então é um pouco complicado isso, né? Porque aí já envolve outros problemas, tá? Outros problemas de autoestima. E quando a pessoa faz isso, ela vai enxergar coisa paranormal, coisa que, enfim, né? Que a gente tá falando aqui em qualquer tipo de evento, meus amigos, entendeu? E isso leva ao extremo. O que é o extremo? Que é o mesmo tipo do fanatismo do religioso, que é choveu é o diabo, fez sol é Deus. E, tipo, ao extremo. Ela começa a aplicar tudo na vida dela a isso, meus caras. Se a porta travou ali porque a chave quebrou, foi uma energia negativa que quebrou a chave. Se acabou o gás, foi uma energia negativa que acabou o gás, entendeu? Poxa, não, consegui chegar no emprego na hora e tava, transporte público tava de boa para eu chegar, o trânsito tava livre, enfim, não, foi uma energia positiva que fez com que eu chegasse. Aí ela vive em prol dessas coisas, e aí tem a questão de números, enfim, tem vários tipos de coisas aí. A questão, mérito que eu quero dizer é, muito das verdades, muito das coisas que a gente vê, digam se vocês concordam com isso, né, em parte, porque eu não tô aqui generalizando, falando que tudo é assim, tá? Seja qualquer religião, qualquer crença, mas eu estou falando que uma grande parte, uma grande maioria, querendo ou não, a gente acredita, né, numa coisa e a gente vê coisas, né, porque a gente quer ver e não porque elas realmente existem, entendeu? É isso que eu queria dizer. Você acredita tanto naquilo, você quer acreditar naquilo, né? Independente, às vezes tem pessoas que ela quer acreditar, mesmo sabendo que pode não ser, que ela começa a buscar qualquer tipo de sinal com uma interpretação paranormal. Então, esse é o ponto que eu queria falar pra vocês. Eu não quero incluir aqui outros pontos que é, por exemplo, falta de sono, uso de drogas, né? Ou então alguma coisa que te force pontualmente a ter algum tipo de lesão, seja psicológica, seja física, seja alguma coisa que te leve a esse estado. Porque aí você não poderia ser considerado nesse ponto. Claro que tem as experiências de morte, né? De pessoa que morreu e voltou, por exemplo, ali ela tava na UTI aí, sei lá, né, uma emergência, e ela foi revivida, foi trazida de volta, e ela fala que ela teve uma experiência ali, né, experiência de morte e vida, de voltar, enfim, tem esses fenômenos também, isso aí não tem como a gente saber, né, só passando por isso, né, mas é importante a gente entender que eu queria separar um pouco essa parte do trauma forte psicológico, porque muitos tentam justificar. Depois que aconteceu tal coisa comigo, eu desenvolvi essa habilidade paranormal. Será que você desenvolveu uma habilidade ou você desenvolveu um trauma que começou a fazer te ver um monte de coisa? Entendeu? Esse é o ponto. Mas, voltando aqui, né, ao principal, eu queria saber, você já viu algo? Mas você viu algo assim, eu falo, de verdade, meus caros, você viu alguma coisa real ou até com outras pessoas, assim, junto com você? Pra ver se não era somente isolado. Aí você, porque tem pessoas que vão falar, não, mas só eu vi porque é só eu que tenho esse dom. As outras pessoas não podem ver, mesmo se estiverem do meu lado. Você percebe como que isso é muito difícil a gente conseguir dar credibilidade?
Por quê? Porque ela isola aquele ponto apenas a crença de eu crer nela no que ela viu, tá? Sem uma comprovação. E aí, é muito complicado isso, cara. A gente não vai conseguir engolir, por mais que eu tenha respeito, né? Quando eu falei pra vocês, eu acho que dificilmente alguém vai já é verdade e tomar como verdade absoluta. Existe isso tá acontecendo. Se existir, tudo bem. Como eu disse no meu vídeo aqui, não é descrendo de nada disso. Eu tô apenas conversando com vocês sobre isso, sobre experiências como que eu nunca vi, né? Como nem familiar meu ou próximo, mas outros sim, outros mais disseram que sim. Porque existe um perigo de você transformar tudo isso em paranormal. Porque o que acontece? A energia, né? Tipo, a energia ruim, né? Que a pessoa fala, a ansiedade vira isso, entendeu? Aí ela começa a transformar tudo. A ansiedade vira energia ruim. A depressão vira o quê? Obsessão espiritual. Então, cada sintoma, né, vira alguma coisa. Ou, tipo, uma coincidência vira um sinal do universo. É alguma coisa falando comigo. Aí não existe mais a chance da aleatoriedade, sendo que ela pode acontecer, cara. Qualquer sensação estranha, o que for, cara, o cara pode sentir uma febre, pode sentir um frio. É alguma entidade que tá próximo dela, que não sei o que. O gato olhou pro lado, o gato tá vendo alguma coisa, entendeu? E tipo, a pessoa começa a entrar numa neura, cara, que como posso dizer, vira um inferno pra ela mesma, entendeu? É esse que eu acho que é a pior gravidade, tá? Pessoas que ela começa a ver sinal em tudo que está à volta dela. E isso com certeza não é saudável. Só que aí existe casos realmente não explicados, tá? Que eu mesmo assim acho muito interessante, cara. Que não digo assim que foi comprovado, mas que são difíceis de você explicar, difíceis de você refutar, que foram investigados seriamente com pessoas, com técnicos, com filmagens, né, vídeos e pessoas que estudaram o caso em si. E tem vários casos famosos que aconteceram. Alguns eu deixei aqui pra vocês, ó, falando sobre casos famosos. O incidente do Passo Dyatlov, né, que foi, isso aqui é na Rússia, né, 9 montanhistas que morreram em circunstâncias extremamente estranhas, ó. Fatores bizarros, barracas rasgadas por dentro, os corpos espalhados, alguns sem roupas no frio, ferimentos severos, relato de luzes no céu. Olha que coisa, hoje existem hipóteses científicas de avalanche, infração ou desorientação, mas ainda não se comprovou nada. Tivemos o caso Enfield Poltergeist, né, que é um dos casos paranormais aí mais famoso, né? Até teve filme baseado, né? Que foi imóveis se mexendo, vozes, objetos voando. Investigadores passaram meses no local, falaram que algumas fraudes foram descobertas, porém não conseguiu explicar tudo. Então ficou meio naquela, né, no limbo. Tem o experimento Philip também, que é bem interessante, né? Que é um grupo que criou um fantasma fictício, né? Inventaram nome, história, personalidade. Aí começaram sessões tentando invocar essa entidade aí. E aí o grupo falou que relatou batidas, respostas, movimentos estranhos, né? E é usado até hoje para discutir se o poder da sugestão, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Ou histeria coletiva, né? A influência psicológica, ela te leva a você ver, ouvir, né? E sentir. E isso já aconteceu, teve estudos de uma pessoa que eles induziram ele a acreditar que ele estava sangrando, ele estava perdendo sangue, mas induzido, ele não estava perdendo sangue. Mas toda a cena ali foi falando que foram drenando até induziram ele, né, falando que ele ia perder aquela quantidade de sangue até ver o ponto que ele não aguentaria mais, entraria em colapso, né? E o que aconteceu? Era tudo farsa, mas para ele não, ele estava deitado nessa maca e começou os médicos a falar que estava saindo, já tinha saído tanto sangue, tantos de litro. E o que aconteceu com essa pessoa? O corpo interpretou aquilo, mesmo ele não perdendo sangue, que ele estava perdendo sangue, e ele sofreu uma parada cardíaca. E tiveram que trazer o cara de volta, porque o corpo entendeu que ele estava perdendo sangue. É muito louco isso, né? Então, como o poder da sugestão né? Tem várias questões, aquela questão, vocês já viram aqueles testes, né, em elevador, em portas ou salas, que todo mundo faz um gesto, ou todo mundo coloca algum objeto quando entra na sala e sem ninguém ter te falado nada, e aquela pessoa ela se sente diferente, ela coloca também aquele objeto mesmo sem saber por quê. Então
como a gente é manipulável, nós, seres humanos, né, somos muito manipuláveis por várias questões e tentamos explicar situações ou não se sentir desconfortável em meio ao ambiente externo, né? Você não quer ser o estranho, né, daquele ambiente. Eu já passei por isso, inclusive na vida, experiências assim de tipo, tava todo mundo numa sala esperando a porta, né? Alguém vindo à porta pra começar um exame e tal. E ninguém tomava iniciativa. Eu tava ali, eu fiquei inconformado. Falei, caramba, mano, a gente vai ficar aqui esperando até quando, né? Aí o que eu fiz, cara? Eu fui lá e abri essa porta. Quando eu abri essa porta, eu vi que era lá que era a sala de exame. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o que aconteceu? Tipo, eu entrei e pronto, eu não chamei ninguém, cara. Eu fui lá, deve ser aqui. Eu não sei se essas pessoas estão esperando outra coisa, também não me interessa. Entrei. Daqui a pouco começou todo mundo vir também. Veio um, dois, daqui a pouco veio três, depois todos estavam na sala. Foi porque eu dei o primeiro passo, entendeu? E isso fez todo mundo, não, agora eu sinto confiança. Se um foi, não vai me acontecer nada, eu vou, sabe? E ali foi uma experiência muito clara, assim, observando, eu observei isso na prática na minha vida. Então, eu acho que tudo, né, pode ter um A e o B. É isso que eu queria que esse vídeo deixasse, não que não existe, não que existe também, mas que pode ser que exista, mas também o não existe também está junto. Pode ser coincidência, pode ser uma coisa que você quis acreditar ou você está passando por alguma coisa difícil, tá? Então, aqui é mais perguntas. Eu queria que vocês falassem comigo. Gostaria de ouvir a opinião de pessoas aí com, né, vidas vividas, né? Pessoas principalmente, né, que já tem bastante anos aí na vida também. Você já viveu algo impossível de explicar? Sim, de fato mesmo, sabe? Algo que você não consegue até hoje. O paranormal existe ou a mente humana ela é mais poderosa, né, do que imaginamos, né? Será que seria isso também? Você acredita que algumas pessoas precisam acreditar no sobrenatural para poder suportar a realidade? Entendeu? Usar como uma resposta, entendeu? É uma forma de a pessoa conseguir seguir a vida. Ela precisa dessas respostas, ela não consegue aceitar o nada, né, que não exista. Então ela vai seguir por isso. Você acredita nisso também? Né? Comentem isso, cara, porque é muito interessante a gente ver visão de outras pessoas. Como eu disse, eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. Claro, das pessoas que falam disso com respeito, né? É muito legal, assim. Eu já tive vários contatos com pessoas assim que falavam esse tipo de coisa no serviço, né? E na vida em si, né? E é legal, cara. Tem pessoas que são apaixonadas pela crença, outras que têm esse pouquinho, né? Mas eu já tive contato com todo esse tipo de pessoas. E eu admito que eu nunca vi, mas eu já ouvi relatos e vários relatos. Então, eu queria falar isso. Talvez existam coisas que ainda a gente não entende, cara. Não entendemos, não temos as explicações, né? Se são paranormal, se são da nossa mente, se a gente constrói esse tipo de coisa, né? Assim como habilidades, né? Vários tipos de habilidades especiais. Mas também existem dores, medos, vazios, carências, onde as pessoas vão transformar essas coincidências, esses fenômenos em fantasmas, né? Elas vão justificar esse sofrimento interno de alguma forma, tentando preencher com uma explicação mística para ela poder seguir, que são os astros, que são os números, que são a voz que eu ouvi no meu quarto, a entidade que eu vi do lado da minha cama, esse tipo de coisa, tá? Então, antes de você se perguntar se o paranormal, se ele existe, talvez a pergunta, mesmo a pergunta certa, né, seria: por que precisamos acreditar nele, né? Por que tem que ser assim? Por que não poderia ser também uma aleatoriedade? E isso também dá a explicação. Por que o aleatório ou uma coisa física, natural, ela não completa, ela não te faz se sentir explicado, né? Não faz você se sentir completo. Tipo, não, se for entidade, pô, bacana, me explicou, é por isso, é a força, a energia, é o fantasma, é o espírito, é o que for. Mas se for algo físico, não, aí não vale. Por que que a gente faz isso? Por que dá descrédito, né? E sendo que pode ser que existam os dois, né? Eu acredito que esse seja o elemento. Então, me contem, meus amigos, contem pra mim aí o que vocês acham. Esse aqui é um vídeo sobre esse tema, né? O próximo vídeo pode ser sobre outro tema, claro, diferente, mas seria muito interessante
saber a experiência de vocês nesse ponto também, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Vamos conversar um pouco aí nos comentários e avaliar um pouco essa situação que é muito interessante. Eu acho que todo mundo já viveu, já pensou e refletiu também sobre isso. Valeu e até a próxima.